tempo a gente fala sobre preparo físico no Santos Futebol Clube? O Santos, mais uma vez ontem, os jogadores com a língua pra fora, né? Então, a gente tá toda semana aqui falando a mesma coisa, entendeu? O Santos agora, veja, o Santos agora vai ter um campeonato só pela frente, que é o Campeonato Brasileiro. Só. Vocês acham que o Santos vai melhorar fisicamente? Não vai. O Santos ontem chegou para uma decisão sem 6 jogadores. Pro jogo mais importante, né? O mais importante é sempre a próxima decisão. E qual foi a última decisão do Santos? Ontem. O Santos chegou ontem sem 6 jogadores. O CRB tinha um jogador só contundido. Um só. E o outro era o Rainer, que não estava contundido, mas por força contratual não podia jogar. O CRB joga. Jogou o Campeonato Alagoano. O CRB jogou a Copa do Nordeste. O CRB joga a Série B do futebol brasileiro. E o CRB joga a Copa do Brasil. O CRB joga uma competição a mais que o Santos Futebol Clube. Só que na hora do vamos ver, o CRB tinha os seus melhores jogadores em campo. Entendeu? Ontem eu estava vendo, por exemplo, o Ceará, Elias Cabrini Russo, que perdeu para o Palmeiras. O Pedro Raul teve um problema no jogo passado, só que o departamento médico do Ceará trabalhou os poucos dias que teve para colocar o Pedro Raul em campo e colocou. Então, assim, é muito mais amplo, né, Russo? Quando a gente fala do resultado, assim, é muito mais do que só o Santos ter perdido nos pênaltis. Tudo está errado lá dentro, entendeu? Os nossos... Por exemplo, o Guilherme, Elias Cabrini Russo. O Guilherme estava realmente machucado, Elias? Porque o Guilherme ontem jogou os 90 minutos, cobrou o pênalti. Não deu nenhum sintoma ali, o Guilherme não deu nenhuma impressão que o Guilherme estava voltando de contusão. É muita mentira, Elias. O Santos é muita mentira. É muito cara fazendo assessoria de imprensa pro Santos, jogando o jogo da diretoria. É muito cara da imprensa jogando o jogo da diretoria. É muita mentira no Santos Futebol Clube. Tá claro que o Guilherme não estava machucado. E o que venderam? Contusão do Guilherme. Tá aí o Guilherme ontem jogou os 90 minutos, bateu pênalti, errou. Claro que não estava machucado, Elias. Então tem muita mentira. E eu falo claramente, o Santos está pagando o preço, Elias, de tanta incompetência, de tanto amadorismo. Tem cargo sendo criado dentro do departamento jurídico do Santos de pessoas que nem lá estão. Será que esse dinheiro está indo para alguém? Né? Tem cargo sendo criado dentro do departamento jurídico do Santos de pessoas que nem profissionais do Santos são. Marcelo Teixeira não quer saber de nada. Tem contratos sendo vazados e a diretoria pouco se lixando para tudo isso. É a W Torre, essa vergonha entre W Torre e Santos Futebol Clube, que a W Torre não se pronuncia, joga o jogo do Santos, por qual interesse não sabemos. É um novo MOL para não construir nada. É um clube, Elias, que está pensando em demolir o seu estádio e ao mesmo tempo faz obras no seu estádio. É um jogador que nem o Neymar, que ganha 21 milhões de reais num cenário esportivo e financeiro como vive o nosso país. Então, Elias, todas essas questões levam para esse caminho que o Santos se encontra nesse momento. Então, não é só o detalhe que a bola não entra. Não. Os deuses do futebol, quando lá de cima enxergam essa bagunça do Santos, eles olham para o Santos e falam: opa, você não merece não, meu amigo. Essa bola vai bater na trave e vai para fora. Não vai bater na trave e vai para dentro, como aconteceu em 2002. Em 2002, os deuses do futebol estavam do nosso lado. Mas em 2025, com a repetição da incompetência, até os deuses do futebol cansaram do Santos, viu, Elias? Marcão, todo mundo se cansou do Santos, né? Hoje a imagem do Santos e do Neymar na Europa é a imagem de fracasso. Uma imagem linda, né, que aconteceu naquele dia da apresentação dele na Vila Belmiro, um dia de chuva com a Vila Belmiro lotada, todo mundo fazendo festa, e a gente agora amarga, né, a ressaca dessa festa, que parece que não dá certo. Um jogador que pouco entrou em campo, pouco ajudou o time dentro de campo. A gente vê o cara sendo falado mais pela Kings League, pelas baladas que ele vai, pelos passeios de jatinho, com os parça dele, com jogadores do Santos que não entram em campo, não resolvem os problemas do clube. Então é um desmando total. Como você falou, mais uma vez foi uma reunião para dizer que ele renovou o MOU, que assinou o MOU da Arena,
de um presidente que em algum momento penhorou a Vila Belmiro para receber uma dívida que a família tinha com o clube, e agora passa o cavalo selado mais uma vez. Há 5 anos a gente sonha com esse estádio, com essa arena, a possibilidade está aí, já era para estar sendo demolida essa Vila Belmiro, e a gente tem um estádio, mas não tem, cara. O que a gente tem é uma degradação do pouco patrimônio que restou, o que sobra de verdade é a torcida e a camisa, porque o resto a gente não tem nada. Então, enquanto tiver esse bando de incompetentes, esses caras aí que só pensam em si, não estão nem aí, não estão nem um pouco preocupados com o clube, a gente não vai sair dessa situação, cara. A gente cansa até de gritar aqui, de falar, de espernear, porque não dá mais. A gente sabe que tudo que a gente disser aqui entra pelo ouvido desses caras e eles brincam com a gente. É um presidente que ontem saiu do estádio sendo xingado, dando tchauzinho pro torcedor, sabe, com ironia, com brincadeira. O Santos é coisa séria, cara. Com certeza as empresas do presidente vão bem, obrigado. E olha as finanças do Santos, e o dinheiro não é dele. Então é difícil a gente pensar que num curto prazo alguma coisa pode ser resolvida, que a gente vai sair desse buraco, porque com as pessoas que estão aí, com as pessoas que ainda podem vir, né, enquanto essa gestão estiver trabalhando na frente do Santos, é só ladeira abaixo, Marcão. Não dá para pensar em reconstrução, em voltar a ser grande, ter vitórias. Dificilmente a gente vai ver o torcedor do Santos voltar a sorrir, ter alegria em ver o Santos jogar. Tá aí o Elias Cabrini Russo. Elias, deixa eu ler alguns superchats aqui. O Sente 1 tá falando o seguinte, ó: time apático, a Série B é realidade. Essa gestão bairrista corrói o Santos há anos e agora os efeitos apareceram. O Santos tem que sair de Santos, se profissionalizar, senão seremos uma ponte preta, tá dizendo aqui o 101. O Máxima Esporte. Marcão, tinha que mudar esse esquema, só esse 4-3-3, faz um 3-5-2, um triângulo, 3 volantes, 2 atacantes. Tô cansado, 3 atacantes não faz nada e sem técnico. Eu acho que passa muito por isso também, viu, Máximo Esporte? O Santos joga desde 1912. Eu brinco aqui, né? Claro que não é uma brincadeira que eu faço. O Santos joga desde 1912, nesse 4-3-3, independente da qualidade dos nossos atacantes, né? Precisa pensar em algo diferente também, né? Talvez povoar um pouco mais esse meio campo. Agora, veja, quando a gente fala do meio campo do Santos, o Rafael não jogou nada ontem, né? O tal do Benjamin Roleiser não aguentou, ele não aguenta jogar 60 minutos, né? É uma situação muito difícil. Aí você pede, Elias, o David Washington, por exemplo, contra o Corinthians, Elias, eu pedi o David Washington como titular no lugar do Chiquinho. Você viu a nhaca do David ontem? Né? Aí a gente fala do Soteldo, que é um pipoqueiro, é um grande pipoqueiro o Soteldo, aliás, um pequeno, né? Porque nem tamanho tem. O Soteldo é um pipoqueiro de marca maior. Aí vem o Guilherme e faz o que fez, entende? Então, eu acho que são os azulejos da Vila Belmiro que estão grudados com muita incompetência, entendeu? Por isso, Elias, assim, eu tava lendo um comentário agora de um varandeiro no Varanda TV, né, onde nós colocamos lá um corte da nossa live pela manhã. Ele dizia: Marcão, para de pedir a mudança de treinador. É claro que, Elias, a única coisa que a gente pode, de alguma forma, fazer... É claro, você não vai mandar 22 jogadores embora. Marcelo Pírio Teixeira não vai renunciar, claro que não vai, né? O Fernando Bonavides não vai sair de lá, os membros do Conselho Deliberativo vão continuar lá, o Fernando Acauí não vai largar o osso também, vai continuar como presidente do Conselho. Então, Elias, a gente se apega muito no treinador, né? Que pode fazer talvez aquilo que o Cuca fez na Libertadores de 2020, quando o Santos era uma grande bagunça e o Cuca conseguiu blindar os vestiários e fazer com que as coisas acontecessem, mesmo com o Santos bagunçado, com uma série de situações que aconteciam na parte administrativa do clube. Por isso que a gente se apega tanto na parte do treinador. Mas eu concordo com o nosso amigo varandeiro, só mudar o treinador não resolve. Mas é claro que se você tem um treinador melhor, mais competente, mais cascudo, você minimiza as chances de rebaixamento, Elias Russo. Marcão, a gente fala de mudar o treinador, não é mudar o treinador, é contratar um treinador, porque o Santos não tem hoje, cara. A gente vê o Kleber Xavier, você vê que é um cara que não consegue dominar esse grupo. Você vê, olha pro Neymar, olha a grandeza do Neymar. O que esse cara vai falar pro Neymar em campo, cara? Vai dar alguma instrução pro Neymar em campo? Olha onde a gente chegou, cara.
Então, acho que não é trocar o treinador, é contratar um treinador, um cara capacitado, um cara que seja grande também, seja do nível do Santos, para chegar no vestiário e falar, ó, eu sou aqui, eu tô aqui, eu que comando isso daqui, e a gente vai acabar com essa bagunça que tem aqui dentro, porque a gente não vê a diretoria do Santos, alguém chegar no vestiário, chegar no CT e cobrar alguém. Quando o presidente vai ali, tira uma foto, fazendo festa com os jogadores, não, olha, vamos apoiar. Pô, cara, a gente tá cansado de apoiar um monte de jogador ruim, um monte de jogador limitado, fraco, que não, alguns a gente até sabe que dá para tirar um pouco mais, mas sem treinador não dá, porque os caras fazem o que eles querem ali. Você vê o Tiquinho Soares, um jogador que recebe 1.300.000 por mês, cara, para fazer o que ele vem fazendo, andando em campo, um cara que não consegue fazer uma barreira, um pivô mais, que era um dos pontos fortes que a gente via no Tiquinho. Hoje é um cara cansado, uma bola cruzada na área, ele não consegue subir, ele cai no chão antes da bola chegar. A gente vê um David Washington, que a gente se encheu de esperança, não, esse menino tem que voltar, recebendo quase 1 milhão por mês, andando em campo, cara, um moleque de menos de 20 anos. Então o que tem que mudar, muitos jogadores têm que sair, na minha opinião, que não correspondem, não honram a camisa do Santos. Mas se a gente não contratar um treinador urgente, nesse sim, acho que até melhor do que um camisa 10, mesmo que o Neymar for embora, que contrate um treinador para pagar 2, 3 milhões, mas que realmente o cara vai chegar no campo, no CT, ou na beira de um gramado ali, vai bater no peito e falar, eu sou o treinador, vocês vão jogar, vocês estão andando em campo, eu quero mais de vocês. E se precisar tirar, tira, independente de nome, porque eu não sei o que o Guilherme faz aí, Marcão. Aquilo que você falou, contra um dia ele não estava, porque o cara esperou o Santos jogar 3 partidas fora de casa para se recuperar, para entrar em campo, e mais uma vez não foi substituído, cara, não estava jogando porcaria nenhuma, e o treinador deixou ele até o final do jogo, para acabar perdendo um pênalti também, que acabou ajudando a tirar o Santos da próxima fase da Copa do Brasil. Então o que precisa é esse, é de um treinador investir alto num cara que seja treinador, que seja homem, para tirar esses moleques que tem na Vila Belmiro hoje, desse Porto Seguro, e fazer esses caras trabalharem em campo, pô. Elias Russo, aqui no canal Varanda Futebol Debate, o Carves mandou um superchat. Marcão, não é tática e nem treinador, é falta de competência, falta jogador e administração. Ninguém quer assumir o Santos porque a culpa sempre cai no treinador. Ninguém quer treinar essa várzea, tá dizendo aqui o Carves. Obrigado, Carves, um abraço pra você. Tem mais um superchat aqui no Varanda Futebol Debate. Tem mais um superchat no Varanda Futebol Debate. O Luque Latorres. Eu fico agoniado vendo de fora os caras andando dentro de campo. Que nervosismo que me dá. Os caras não correm, os caras são cansados. Tá dizendo aqui o nosso amigo varandeiro através do superchat, o Luque Latorres, né? Rafael Petronilho, por que o Neymar não joga com Roleiser? O meu amigo varandeiro, o Neymar não joga com o Roleiser porque o Roleiser não aguenta jogar 60 minutos e o Neymar ontem só aguentava jogar 20. Quando os dois aguentarem jogar 90 minutos, eles vão jogar juntos. Só basta que eles tenham condições de jogo. É simples assim, né? O Roleiser não aguenta jogar 60. Vocês viram o que o Roleiser fez ontem em campo? O Roleiser se escondia atrás do zagueiro, cara. Vamos parar de criar fantasia, né? Parar de criar fantasia. O senhor Roleiser ontem, que é o jogador mais qualificado do time na ausência do Neymar, se escondia atrás dos zagueiros, era presa fácil, né? E jogo bom, Elias Cabrini Russo, é jogo que o jogador importante tem que aparecer. O Santos não tem protagonista. Veja, Elias, quem que era o protagonista ontem do time do CRB? Era o Douglas Baggio. Chamou a responsabilidade, foi pra cima, tentou o jogo, caía pela direita, caía pela esquerda, jogava por dentro, batia pro gol. Então o que o Douglas Baggio ontem fez era aquilo que esperávamos do Roleiser, que não conseguiu fazer. O problema é só o Roleiser? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. O Roleiser continua sendo um dos nossos principais jogadores. Eu tô falando de personalidade, Elisa. Eu tô falando de atitude que tem faltado não só pro Roleiser, como para esse elenco do Santos. O Santos é muito melhor individualmente do que o time do CRB. Muito melhor. Só que de um lado tem atitude, de um lado tem jogadores querendo buscar a vitória, querendo uma premiação, olhando a bola como um prato de comida. Do outro tem jogadores do Santos que não sei o que acontece. Eu estava escutando um áudio de um jornalista do UOL, que ele dizia que falou com um dos dirigentes do Santos durante a tarde, e esse dirigente dizia que, olha, estava preocupado com o jogo porque o clima nos vestiários não era bom, Elias. Tem algo a mais aí, Russo?
tem algo muito grave no Santos Futebol Clube. Tem algo muito grave no Santos Futebol Clube. Não sei se é panela, eu não sei se tem vários grupos dentro de um mesmo vestiário. Eu não sei se querem derrubar alguém. Eu não sei o que acontece, Elias. Mas tem algo a mais do que simplesmente o Santos não vencer o jogo. Tem algo a mais por aí, viu, Elias Cabrini Russo? Sim, Marcão, como você falou, né, do time do CRB ontem, é um time que jogou pela camisa, jogou pela dignidade, jogou por 3 milhões e 600 mil reais, que vão fazer muita diferença para eles, enquanto que o Santos, cara, parece que estava brincando em campo, um time de catado, solteiro e casado, fazendo uma festinha, um churrasco e se divertindo ali, e a gente não pode aceitar isso. Eu acho que tem sim problema no vestiário, porque o Neymar, já, algumas vezes, né, contra o Corinthians mesmo, ele já chegou e falou, os caras vão ter medo de mim, eu não tenho medo deles, eles vão ter medo de mim. E ontem ele falou, eu faço a diferença, eu dentro de campo eu faço a diferença, mas eu não posso jogar sozinho, preciso de mais 10 do meu lado ali. Ele não tem, ele acha um goleiro bom, acha um lateral esquerdo que jogou bem ontem também, e é só, cara, ele vai fazer, pega uma bola, ele vai tabelar com quem? Com o Cone dentro de campo, vai tabelar com um cara que não dá 2 passos para receber uma bola quando o Neymar chega. Pô, a gente viu ele acabou de entrar com 2 minutos de jogo, 2 toques na bola, 2 chances de gol para o Santos. Uma bola que ele tocou ali no meio de 3 zagueiros, que o goleiro Matheus Albino acabou espalmando no cantinho ali, jogando para escanteio. É de fato o cara que faz diferença. Mas como é que você vai contar com um jogador que não aguenta jogar mais do que 20 minutos para tentar resolver um jogo, uma classificação, como foi no time de ontem? Então, com certeza tem muito problema no vestiário, Marcão, e não tem ninguém competente para resolver isso. O presidente é omisso, o presidente não está no dia a dia do clube, está mais preocupado com a faculdade, com os empreendimentos dele do que com o Santos. Ele foi eleito para isso, mas o fantoche, que é o filho dele, é que aparece no CT, mas não tem competência, não tem como chegar num jogador como o Neymar ou como um jogador que já ganhou algum título e falar alguma coisa, cobrar alguma coisa, porque é um moleque também, não tem a menor capacidade de ser dirigente do Santos, mas está lá sendo preparado ou para ser o futuro presidente do Santos, ou quem sabe para ser prefeito de Santos, usando o clube como trampolim, né? Então é isso que acontece, esse desmando que está destruindo o Santos.